formação, né, inicial se deu na UFSM, na Federal de Santa Maria. Eu cursei a licenciatura em filosofia, fiz o mestrado em educação, e depois disso fui fazer a licenciatura e bacharelado em sociologia na Unijuí e o doutorado em educação na UFSM. E em 2011 eu entro na rede federal de ensino, então. Eu inicio a minha trajetória na rede federal no IFAR, campus Santo Augusto. Eu fico lá 2 anos e meio, quando eu consigo, então, uma redistribuição e retorno a essa de Caxias do Sul. Então, no começo eu fiquei bastante apreensivo, né? Ok, até porque tudo era novo, né? E assistindo noticiário, né, televisão e tal, a, a equipe médica, o corpo de cientistas, enfim, não tinha nenhuma resposta segura com relação a isso. No primeiro instante, eu achei plausível, né, interromper o presencial, até por conta da necessidade de se aprender com esta pandemia, quais são as causas dela, as consequências dela no organismo. Mas, no entanto, eu te confesso que eu fiquei um pouco frustrado com a demora do IFE em retomar as atividades, mesmo na modalidade EAD, né? Uh, Entendo que algumas instituições saíram do presencial e foram para o EAD de forma natural, né, aprendendo a ler. Acredito que se tivesse dado um tempo ali, com capacitação pela equipe do nosso EAD, pela equipe da ProEM, em questão de 15, 20 dias, a gente poderia talvez ter retomado o ensino na modalidade EAD, né? Então, eu acho que esse período, esse vácuo de 6 meses, eu acho que ele foi muito frustrante de modo geral. Eu acho que o pior mês para mim de todo esse período todo foi abril, né? Por que que abril? Porque abril já começou a surgir vários casos aqui na cidade de Caxias do Sul. Também foi um mês que a cidade parou algumas atividades no comércio, na indústria e tal, e, e a cidade parecia que vivia sobre uma névoa, um véu de luto, né? Tu não tinha movimento nenhum, tudo parado, não tinha trânsito, não tinha transporte, né? Mal abria mercado e farmácia. Então, para mim, o mês de abril, né, aquele primeiro impacto sobre o que seria, o que viria, foi o mais difícil de lidar. Mas assim que suspendeu, eu comecei a fazer os cursos, né, sobre a educação à distância, né, sobre a utilização das ferramentas do Moodle, como você faz o planejamento de atividades, de avaliações, de fóruns, de seminários, da inserção de materiais didáticos. Eu peguei e fiz tudo que eu pude, eu fiz mais de 200 horas de curso nesse período, né? Eu aproveitei para ficar em casa fazendo essas atividades. Então, quando chegou ali setembro, que a gente iria retomar, né? Eu já estava com tudo pronto, planejado, organizado, né? Eu fazia todas as minhas atividades no Google Meet com todos os estudantes, né? Eu mesmo inseri todos os alunos para dentro do Moodle. Eu ofertei as atividades, eu ofertei como 1 hora turma, semana de hora-aula presencial, né, ou síncrona, né, no Google Meet e tal. Então, assim, pedia para os estudantes se fazerem presentes e tal. Então, para mim, foi bom. Eu vejo que rendeu. Eu acho que se perdeu um pouco, tá?
assim, pensando bem, assim, a questão que eu falo mais é no ritmo. Perdeu-se o ritmo, né? O ritmo, quando eu digo assim, do envolvimento, do engajamento, da dedicação, do empenho para as atividades, né? Tanto que parece que se criou uma cultura do en passant, do en passant. Tanto faz. O importante é, vamos passar. Né? É uma coisa que eu lamento, porque eu acho que perdeu. A gente vai entender ou saber o quanto que se perdeu em termos de construção, de aprofundamento das discussões, talvez mais adiante, ou talvez a gente nunca vai saber sobre esses nossos estudantes, porque eles vão embora e vão seguir a vida nas instituições de ensino que escolheram e tal. Mas eu vejo que ele perdeu seu ritmo. A questão importante que a gente precisa tirar dessa pandemia é a questão, né, de organização, otimização do espaço e do tempo, né, da falta de diálogos, né, acho que a gente tem que levar isso como uma aprendizagem, né. Então, assim, eu acho que a outra lição é a questão de que a gente não está preparado para absolutamente nada, daquela coisa cotidiana, formal, instrumental, né, secular. Fugiu disso, nós não temos preparo nenhum, estrutura nenhuma, amparo nenhum para absolutamente nada. Então, eu acho que a gente tem que tirar como lição uma capacidade de articular mais, uma capacidade de prever mais também, uma capacidade de dialogar mais,